Graça e paz, meus amados. Ei, que satisfação mais uma vez nós estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Hoje é o nosso culto de estudo, né? De aprofundamento na palavra. E para mim é uma satisfação sempre renovada poder aqui estar com vocês, batendo esse papo, né? Esse papo santo, gostoso, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa, que transforma, que restaura, que regenera, que dá vida. Uma palavra linda e poderosa que Deus deixou para nós. A Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal. Palavra linda e poderosa. Então, eu quero convidar você para mais um dia nós mergulharmos juntos nessa palavra, né? Vamos aprender um pouco mais em nome de Jesus. Antes da gente começar, né, a nossa reflexão, eu quero convidar você para a gente orar junto. Vamos lá? Vamos orar juntos? Papai, obrigado por esse dia. Nós te adoramos pela nossa vida, te adoramos pela tua graça, te adoramos pelo teu amor, te adoramos pela tua fidelidade, te adoramos pela salvação plena e poderosa que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. E agora, Pai, mais uma vez estamos diante da tua palavra para estudarmos a tua palavra. Embora o maior desafio não seja estudar a tua palavra, mas colocá-la em prática. Senhor, nessa noite nós queremos clamar que o Senhor nos ajude a colocar a tua palavra em prática. Aquilo que nós vamos aprender, Senhor, que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, ensina-nos, orienta-nos, instrua-nos para a tua glória. Deus, nós oramos em nome de Jesus, agradecidos, amém. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero meditar com você sobre a história de um rei. Esse rei, a história dele está registrada lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26. O nome dele é Uzias, né? Uzias é um cara espetacular. Ele é uma pessoa muito preciosa e que traz muitos ensinamentos para nós. E eu não vou ler para a gente dar o start da nossa reflexão aqui, o capítulo de número 26, o versículo 15. Vamos ler juntos? A Bíblia diz assim: também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Até que se tornou forte. Nós estamos diante da história de Uzias. Esse homem, ele era o filho de Amazias, rei de Judá, e ele teve um dos reinados mais longos, né, da história dos reis. Ele reinou durante 52 anos, né, um reinado muito grande. E ele, no início, gente, ele começou muito bem. Ele se deu a buscar ao Senhor. Eu quero ler com você o versículo de número 5. Vamos ler o versículo 5, diz assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, esse cara, ele intentou no coração dele, ele diz assim: eu vou buscar Deus. E ele começou a buscar o Senhor, ele começou a se aprofundar em Deus, né? E foi buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, nos dias que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, por aí você já começa a perceber a história dele, né? Onde vai acabar a história de Uzias. Mas Uzias é o símbolo do homem que começa muito bem,
mas que no decorrer da caminhada ele vai se perdendo da presença do Senhor, né? Eu quero conversar, desculpa, eu nem conversei com vocês, nem falei, quero falar com você hoje sobre livrando-se do orgulho. O orgulho, você sabe, é uma das piores coisas que o ser humano pode ter. Por quê? Porque o orgulho leva à queda. A altivez do espírito leva à queda. O homem orgulhoso, o fim dele é o chão, né? A pessoa vai se estatalar no chão, não tem como. Por quê? Porque é a palavra de Deus quem o diz. Então, esse Uzias, ele começa muito bem, ele busca Deus, e enquanto ele busca Deus, Deus faz coisas lindas na vida dele, ele era próspero, né? Deus o ajudou, versículo de número 7, vamos ler? Diz assim: e Deus o ajudou contra os filisteus, né? Ele recebeu a ajuda de Deus. Versículo 8 diz que até os inimigos, os amonitas, deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito. A Bíblia diz no versículo 8b que ele ficou famoso, né? O seu nome foi espalhado. Então esse cara, ele ficou muito famoso. O 15 que nós lemos diz também que a sua fama, ela voou muito longe. Então esse camarada, ele enquanto Deus estava abençoando a vida dele, enquanto ele estava buscando a Deus, Deus estava abençoando a vida dele, e ele começou a prosperar, até os inimigos traziam presente para ele, ele começou a ficar famoso, né? Ele teve êxitos nos seus empreendimentos. O versículo de número 10 diz assim: também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas vinhas, lavradores, vinhateiros, nos montes, campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então Deus fez esse camarada prosperar. Quando você lê esse texto, você percebe que quantos empreendimentos esse cara tinha, e Deus fazia esse homem prosperar em todos eles. E além de tudo isso, a palavra de Deus diz que ele tinha um exército muito habilidoso que lutava as suas guerras. Então, um exército poderosíssimo, treinado para ajudar o rei nas suas guerras, tá ok? E o grande problema acontece, gente, quando ele para de buscar a Deus. Quando ele para de buscar Deus. Por quê? Quando eu leio esse versículo de número 5, ele diz assim, que nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O que significa isso? O que nós podemos inferir desse texto? Que teve um tempo que ele não buscou a Deus, porque enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isso significa que teve um tempo que ele parou de buscar a Deus, né? E o versículo de número 15 que nós lemos no início diz assim, que a sua fama voou para todos os lugares, ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Agora veja o número 16, diz assim: mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Até se corromper. Aquele homem que buscava a Deus, que Deus tinha abençoado, que Deus tinha feito prosperar, que estava crescendo, que era amigo da agricultura, que tudo que ele colocava as mãos Deus fazia prosperar, sabe? Esse camarada, ele chegou um tempo da vida dele que ele começou a olhar para tudo aquilo que ele tinha conquistado, para toda a situação que estava o reino à sua época, e a Bíblia diz que o coração dele se exaltou. Ele perdeu a noção. Ele começou a pensar que tudo aquilo era resultado dos seus próprios esforços, era mérito seu, ele merecia tudo aquilo. E esse é um perigo muito grande, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Meu Deus, o orgulho se instalou no coração desse rei. Quando
o seu relacionamento com Deus parou. Até que, é a palavra-chave, até que, ou então quando ele diz assim, que ele buscou a Deus, enquanto ele buscava Deus, Deus o fez prosperar. Chegou um tempo então que esse cara parou, ele não buscou mais a Deus, e tudo aquilo que ele havia conquistado, agora começa a voltar atrás, né? Cessou a ação de Deus na vida dele, ele não consegue mais ter a bênção de Deus, ela é parada. Outra coisa que é interessante, irmãos, ele faz uma loucura, muito grande, porque ele começa a pensar que ele é Deus, né? Que ele pode tudo, e ele inclusive faz o desatino de entrar na casa de Deus para oferecer incenso, coisa que só os sacerdotes podiam fazer. Ele pega um incensário e ele vai entrando na presença do Senhor, né? Há um homem chamado Azarias que diz assim: rei, não compete a você fazer uma coisa dessa. E ele ainda fica bravo com o sacerdote, tá? E o que acontece nessa situação? A Bíblia diz que ele é ferido de lepra. Meu Deus da glória! Aquele homem tão pomposo, tão maravilhoso, tão cheio de glória, de riqueza, sabe, com uma família próspera, com animais e com exércitos e tal, cuja fama voou para todos os lugares, empreendimentos bombando. Esse cara tenta entrar na casa de Deus para queimar incenso, em desobediência, em desacordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o sacerdote tenta impedir, ele fica bravo com o sacerdote e a lepra lhe sai na testa, visível para todo mundo ver. E ele sai de lá leproso, rei. E ele então é excluído da casa de Deus. Ele é excluído da sua própria casa, da sua própria residência. Ele fica vivendo sozinho. Por quê? Porque ele deixou o orgulho se instalar no coração dele. Não pôde mais exercer o governo, porque o governo foi exercido pelo seu filho. Versículo 21 diz assim: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. O filho dele é que julgava na sua época. Por quê? Porque ele não podia mais exercer nada. Acabou, tirou o governo dele, tirou tudo. Como é que nós podemos perceber, gente, o orgulho no coração desse homem, desse rei chamado Uzias? O que eu posso aprender com você nesse texto? Olha que coisa maluca, né? Então, Deus sempre vai nos mostrar quando nós estamos caminhando por um caminho avesso a Ele. Deus vai mostrar, Deus vai nos revelar de alguma maneira. Geralmente Ele vai usar uma pessoa para dar um cutucão em nós, para dizer assim: ei, esse caminho que você está trilhando aí não é um caminho bom não, é caminho de morte, tá? Deus sempre vai arrumar uma pessoa assim. Vamos ler o texto que fala sobre isso? Versículos 17 e 18. Diz assim: quando o rei tenta entrar no templo, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas só aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque você transgrediu, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor, o teu Deus. Então, esses homens, eles são enviados por Deus, mensageiros de Deus, para tentar brecar a insensatez
desse camarada chamado Uzias, né? Eles vão falar assim: Uzias, você está louco, rapaz, para de fazer isso, né? Volta aí, né? Pega o seu incensário e volta para trás aí, rapaz, você é louco. Agora, esse rei, irmãos, a fama dele, o orgulho dele, o orgulho já tinha se instalado no coração dele. E ele está passado, ele está pirado, ele está louco, né? Ele está possuído por um espírito de orgulho. Por que eu falo isso? Porque esse orgulho é evidenciado exatamente nessa atitude dele. Vamos ler juntos aqui. Olha o que diz o versículo 18 e 19. Diz assim, o 18 nós já lemos, né? E diz assim o 19: Então Uzias se indignou e tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Queridão, na minha opinião, né, se o Uzias, a hora que o sacerdote Azarias tinha falado para ele: a ti não compete oferecer o incenso, né, queimar o incenso, se naquela hora aquele rei tivesse falado: meu Deus, é mesmo, eu estou louco, rapaz, olha o que eu estou fazendo aqui, e tivesse voltado, não teria acontecido nada com ele. Mas ele estava tão cheio de si, ele estava tão orgulhoso, tão arrogante, que ele foi até o fim. Ele não parou, ele só parou quando ele se indignou, ele ficou com raiva do sacerdote e a lepra lhe saiu da testa. E foi tão perceptível isso, que ele mesmo, inclusive ele mesmo, se deu pressa a sair depois. Por quê? Porque a lepra tinha estourado no rosto dele, né? Na testa dele, no lugar visível para todo mundo ver, tá? Jesus nunca foi vencido pelo orgulho. Por que Jesus nunca foi vencido pelo orgulho, filhos? Porque Jesus nunca deixou de buscar Deus. O orgulho se instala no nosso coração a partir do momento que nós paramos de buscar Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente tem um entendimento assim, que o orgulhoso é o cara rico, né? Em linhas gerais, grande parte das vezes, talvez seja isso uma realidade, mas nós não podemos levar isso como uma regra, né? Uma regra geral. Por quê? Porque eu já vi pessoas muito pobrezinhas que eram extremamente orgulhosas, não davam o braço a torcer por nada, mas por nada, né? Enquanto, por outro lado, já vi pessoas muito ricas, pessoas humildes, pessoas comunicativas, pessoas sensíveis, pessoas cheias do Espírito Santo. Então, qual é a grande arma que nós temos para que o orgulho não nos visite, não nos derrote? Nós precisamos continuar buscando a Deus. Pastor, eu estou cansado, busca a Deus. Pastor, eu estou descansado, busca a Deus. Pastor, eu não estou muito afim, busca a Deus assim mesmo. Ah, pastor, eu já nem sei mais o que eu faço. Continua buscando a Deus. Porque Jesus nunca foi vencido pelo orgulho, gente. Nunca, nunca. Porque ele sempre buscou a Deus. E com Jesus, eu quero aprender, né? Porque se Jesus venceu o orgulho, buscando a Deus, né? Eu também preciso vencer o orgulho. Ele não pode fazer parte da minha vida. Porque o orgulhoso, gente, não vai morar no céu, não. Mas não vai mesmo, né? O orgulhoso não vai morar no céu. E a palavra de Deus, ela nos diz e nos ensina algumas estratégias para nós nos livrarmos do orgulho. A primeira coisa, então, que eu falei para vocês, continue buscando a Deus. A segunda coisa, mantenha-se conectado à videira.
Porque Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como a videira não pode dar fruto, o ramo não pode dar fruto, se não estiver ligado na videira, Jesus disse, assim são vocês também. Tá? Então, o que eu posso fazer para não cair nessa armadilha do orgulho, além de continuar buscando a Deus? Eu preciso estar conectado a Ele. Porque quando eu estou conectado a Ele, o que passa na minha vida é a seiva dEle, é a vida dEle. O DNA dEle está correndo para dentro de mim. Então, se eu tenho isso dentro da minha vida, é claro que eu vou produzir o fruto do Espírito. Não vou produzir o orgulho, a arrogância, a altivez, a jactância. Não, pelo contrário, eu vou ser humilde, eu vou ser manso, né? Porque Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendam de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus é o nosso modelo maior, Jesus é o nosso modelo maior, é a nossa referência, o nosso modelo, é o protótipo que nós devemos seguir, né? Então eu quero conclamar você hoje a olhar para Jesus. Primeiro, não deixe de buscar Deus, mantenha-se conectado à videira verdadeira, que é o próprio Cristo, e Ele então vai ensinar você e vai me ensinar a sermos mansos e humildes de coração, e nós precisamos estar dispostos a aprender, porque quem não está disposto a aprender já é orgulhoso, não é verdade? Já é orgulhoso, e essa pessoa está fadada à destruição, porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, 18 ou 18, 16, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então não tem como, gente, é uma palavra, é um princípio da palavra de Deus. O orgulhoso vai cair, mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Perceba esse homem era um ícone, a Bíblia diz que a fama dele voou pela terra. Por quê? Porque ele buscava Deus, ele era interessado em estar na presença do Senhor. Só que de repente, num determinado momento da vida dele, começa a olhar por tudo aquilo que ele já tinha ganho, por tudo aquilo que ele já tinha conquistado, e ele diz assim, rapaz, olha, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, como é que eu conquistei tudo isso, tal? E a Bíblia diz que então ele para de buscar o Senhor, e foi a ruína dele. Foi a destruição de Uzias, foi parar de buscar o Senhor. Ele se desconectou de Deus, e ao se desconectar de Deus, ele se conectou ao orgulho, que é uma das armas mais terríveis que o inimigo nosso usa, né? O orgulho. O orgulhoso não atende ninguém, ele não se importa com ninguém, ele não está aí para nada e para ninguém. E nós não podemos ser orgulhosos. O orgulho não pode fazer parte da nossa natureza. Nós somos servos e servas de Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós não podemos ser orgulhosos. Então, o que eu quero conversar com você hoje é exatamente isso. Livrando-se do orgulho. Temos que mandar esse mal embora da nossa vida. E talvez você questione, você diga assim, olha pastor, eu já caí, eu já me esfolei por causa do orgulho, eu já levei tombos por causa do orgulho, e quando você olha para dentro de você, você percebe que de novo o orgulho está se sobressaindo. Você pergunta, o que eu faço então para vencer o orgulho, pastor? O que eu faço para destruir o orgulho na minha vida? Continue buscando a Deus, continue ligado na videira, sabe? E aprenda com Jesus, porque Jesus é aquele que nos ensina. Amém? Então eu queria deixar essa palavra com você hoje. E livre-se do orgulho, não deixe essa porcaria agarrar em você, querido. Eu não vou deixar agarrar em mim, porque quando agarra em nós, leva-nos à destruição.
Olha o Uzias, o tanto que ele foi, como é que ele terminou? Sozinho numa casa, excluído da comunidade, sem poder entrar na casa do Senhor para oferecer, né, o seu sacrifício, nada. Por quê? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Até que a fama entrou no coração dele e passou a dominá-lo. Mas comigo e com você não vai ser igual. Amém? Em nome de Jesus, vai ser diferente, porque nós somos homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. E o homem e a mulher cheios do Espírito Santo, na vida dessa pessoa, o orgulho não tem lugar. Não vai achar lugar na sua vida. Não vai, em nome de Jesus. Amém? Vamos juntos orar? Vamos orar? Papai, nós exaltamos o nome da tua glória. Nós te bendizemos porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Te adoramos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos suprido, tem nos feito grandes e poderosas coisas. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra que sempre nos ajuda, que nos consola, Deus, mas que também nos admoesta, que nos adverte. Muito obrigado pela tua palavra. Ensina-nos a tua verdade hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha para dentro de nós, vê se há em nós, Senhor, algum traço de orgulho, vê se há em nós, Deus, alguma raiz, Senhor, de amargura. Deus, vê se há em nós, Senhor, ainda algo que nos leve, Senhor, a praticar o orgulho no nosso coração. Tem misericórdia de nós, limpa-nos, lava-nos e purifica-nos de toda a sujeira. Nós clamamos a tua intervenção, nós chamamos a tua graça, nós chamamos a tua glória. Deus, tem misericórdia de nós, livra-nos desse mal, livra-nos, Senhor, dessa praga maldita, Deus, que tem levado muitas pessoas ao inferno. Senhor, nós clamamos, Deus, tem misericórdia de nós, lava-nos, purifica-nos, Senhor, de toda espécie, Senhor, de orgulho, em nome de Jesus. Queremos ser teus, queremos ser cheios do teu Espírito Santo, queremos ser chapados no Senhor, para a tua glória. Deus, vem sobre a nossa vida, leva-nos além, leva-nos ao centro da tua perfeita vontade e alegra, Senhor, o teu coração em nossa vida. Nós queremos ser cheios do Senhor, cheios da tua unção, cheios da tua graça, cheios da tua vida, Pai. Tem misericórdia de nós, nós clamamos a ti, em nome de Jesus, Pai, para a tua glória. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado, que a força de Deus esteja sobre a sua vida. E olha, quando você olha para a sua trajetória, né, você percebe que Deus está te abençoando, está fazendo você crescer. Nunca se esqueça de buscar o Senhor. Continue buscando ao Senhor em todos os momentos, porque só assim nós seremos de fato livres do poder do orgulho, ou daquilo que o orgulho pode fazer, da derrota que ele pode infligir na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que haja paz na sua vida. Um beijo no seu coração, fica com Deus, até mais.